Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Nós vamos iniciar hoje um conjunto de aulas sobre equações do primeiro grau. São 3 aulas, então vamos à frente. Vamos para a introdução à definição de equação. Então, equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, onde letras representam valores numéricos. Vamos mostrar. Então eu tenho essa sentença aqui, ó, 3 somado a x, uma letra que representa um valor numérico. Igualdade, então uma sentença matemática expressa por uma igualdade, onde a letra x representa o valor numérico. Então 3 somado a x é igual a 10. Qual o objetivo da equação? Descobrir esse valor de x que torna essa sentença verdadeira. Então, existe um valor para x, no caso aqui, que torna essa sentença verdadeira, né? Na cara aqui, de cara dá para descobrir que é o número 7, mas, no caso, nós vamos explicar como se resolve todo tipo de equação, certo? Nem todas são tão simples assim. Então, a equação ela é dividida em 2 membros. O que vem antes da igualdade é chamado de primeiro membro, e o que vem após a igualdade, que é chamada de segundo membro. Então, antes da igualdade, tudo que vem antes da igualdade, primeiro membro. Tudo que vem após a igualdade, segundo membro. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho 2x mais 5. Então, aqui 2x, vou adiantar para vocês, isso aqui é 2 vezes x, certo? Então, somado a 5 é igual a quem? Depois da igualdade vem quem? 14 menos x mais 6. Então, primeiro membro, segundo membro, certo? Então, tudo isso aí são exemplos de equações. Aqui, ó. 3 que multiplica, o parênteses, x menos 4. Primeiro membro. 8 menos 2 que multiplica o parênteses, x mais 1. Então, segundo membro. Ok? E o último caso aqui, por enquanto. Antes da igualdade, 1 meio, equação com fração, né? 1 meio somado a 2 quartos de x, menos 11, primeiro membro. Segundo membro, 7 terços mais x. Notem que a variável x, né, a letra, ela pode estar tanto no primeiro membro como no segundo membro. Ela pode aparecer 1, 2, 3, inúmeras vezes, certo? Então, tudo isso aqui, o nosso objetivo qual é? Descobrir o valor de x que torna essa sentença verdadeira. Só existe um valor para x que torna essa sentença verdadeira. Em cada exemplo desse, um valor para esse, um valor para essa sentença aqui, um valor para essa sentença e um valor para essa sentença. Certinho? Vamos à frente. Essa balança representa o princípio da resolução de uma equação. A resolução da equação, nós nos baseamos numa balança de 2 pratos. Ela está em equilíbrio, significa que o peso que tem nesse prato é o mesmo que tem nesse prato. Resumindo, nada, né? Então, esse primeiro prato aqui vai representar o primeiro membro, e esse segundo prato aqui vai representar o segundo membro. Então, o equilíbrio da balança representa a igualdade, certo? Se eu colocar um peso aqui, olha o que é que vai acontecer. Vamos lá. Então, aconteceu o desequilíbrio, certo? Então, quando você mexe em um membro da equação, eu estou querendo dizer isso, você pode mexer em um membro da equação, tem que mexer, né? Se você não mexer, você não resolve a equação. Você tem que fazer a mesma coisa no outro membro da equação, para que haja equilíbrio, certo? Então, você tem que mexer no membro da equação. Agora, quando você mexer, tem que fazer a mesma coisa lá, para que haja o equilíbrio, assim, ó. Certo? Então, aqui, ó. Coloquei 1 quilo aqui, coloquei 1 quilo aqui, certo? Bom, se eu aumentar o peso aqui, pronto, aumentei o peso aqui, significa que eu deixei de novo, mais uma vez, a balança em desequilíbrio. O que é que eu tenho que fazer lá? Eu sou obrigado a colocar exatamente 2 pesos de 2 quilos? Não. Eu tenho que ter aqui 5 quilos. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que equilibrar a balança. Mas, de uma forma que você pode simplificar. Posso fazer isso aqui, ó. Posso tirar esse 1 quilo daqui e colocar 5. Então, equilibrou mais uma vez. E eu não fui obrigado a colocar 2 pesos de 2 quilos. Eu tirei 1 quilo e coloquei um peso de 5 quilos. Então, a mesma coisa você pode fazer na equação, certo? Não vai ser peso, né? Vai ser valores. Você pode juntar, né?
Por exemplo, se você colocar aqui um valor 2 na equação, você é obrigado a colocar 2 aqui. Pode ser 1 mais 1, pode ser 3 menos 1, certo? Então, eu estou querendo mostrar isso para vocês. Esse equilíbrio é que tem que existir na equação. Certo? Então, vamos ver como é que acontece isso. Simples. Entender esse princípio vai entender a equação fácil. Vamos lá. Aquela mesma equação que nós vimos no início, né? Aqui representei 2 vezes porque vou mostrar uma vez aqui pelo princípio da balança e aqui eu vou fazer de forma direta para mostrar para vocês. Vamos lá. Eu quero encontrar o valor de x. Quando eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Certo? Igualdade. E o valor tem que estar aqui no segundo membro. Ok? Então, x é igual a quanto? Certo? Então, esse valor aqui, segundo membro, o x, primeiro membro, sozinho. Então, a princípio, eu tenho 3 mais x no primeiro membro. Então, eu tenho que tirar esse 3 aqui. Se eu retirar esse 3 aqui, eu consigo deixar o x sozinho aqui no primeiro membro. Certo? Só que, aquilo que eu falei, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Certo? Então, vamos para cá. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou tirar esse 3 aqui. Como é que eu tiro o 3 aqui? Subtraindo pelo oposto dele. Aqui eu tenho 3 positivo. Se eu subtrair pelo oposto dele, que é o 3 negativo, eu passo isso aqui. Ó. Eu pego 3, tiro o 3 daqui. Então, 3 menos 3, 0. Ok? Beleza, né? Certo? Mais x, repetir. Igual. O que eu faço aqui, eu tenho que fazer aqui. Então, foi que eu treinei aqui? Eu tenho 3, né? Então, eu tenho que fazer aqui 10 e vou subtrair 3. Certo? Então, quando eu faço isso, eu posso eliminar esses 3 aqui. Certo? Eliminei o 3 que eu queria. Fiquei só com quem? Primeiro membro, só com o x. E o aqui? Aqui eu posso fazer a operação. Certo? Então, vou escrever aqui de forma pelo PowerPoint, fica mais fácil, né? Ficar mais bonitinho, porque minha letra ainda não me acostumei com a mesa digitalizadora. Tá? Então, tá aqui. Tirei o 3, certo? E tirei o 3 aqui. Beleza. 3 menos 3, 0. Ficou só o x aqui. Então, x igual a quem? A 10 menos 3. Ok? Quanto a 10 menos 3 é 7. Esse é o princípio da equação. Preciso fazer isso desse jeito? Não. Você pode fazer de uma forma mais simples. Qual é a forma mais simples? Se eu quero tirar o 3 daqui positivo, o que é que aconteceu aqui no segundo número? Apareceu um 3 negativo no segundo número. Sempre vai fazer isso. Quando eu tenho um valor aqui, certo? Ele vai aparecer do outro lado com o sinal oposto. Se ele estiver somando, ele vai surgir do outro lado, subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele vai surgir do outro lado, somando. E aí por diante. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Então eu posso fazer agora assim. Ó. X, eu boto o x aqui. Igual a 10 menos 3. Certo? Por quê? Porque isso aqui vai desaparecer e vai ficar só o 3 negativo aqui. Então, o PowerPoint fica mais bonitinho. Certo? 10 menos 3 é 7. Solução da equação. Tem que colocar a solução da equação. Solução é 7. Vamos ver outro caso aqui? Um caso um pouquinho maior. Certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho 2x mais 5 no primeiro membro. 14 menos x mais 6 no segundo membro. Certo? Eu quero só x no primeiro membro. Certo? Então eu tenho que tirar esse 5 daqui. Certo? E esse x que está no segundo membro, ele tem que aparecer no primeiro. Certo? Vamos lá. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou mexer só com esse 5 por enquanto. Vou deixar o x separado. Posso fazer tudo de uma vez? Sim. Mas vamos fazer por partes. Vou mexer só com o 5. Não vou mexer com o x. Certo? O que é que eu faço para desaparecer esse 5 daqui? Eu vou somar com o oposto dele. Certo? Então eu vou fazer o quê? Vou repetir o 2x mais 5 para ele desaparecer menos 5. A igualdade 14 menos x mais 6. E com o meu 3, 5 daqui, para que a igualdade continue verdadeira, eu tenho que tirar 5 daqui. Certo? Mexi na igualdade? Não. Eu não mexi na igualdade. A igualdade continua exatamente a mesma coisa. Inclui menos 5 aqui. Inclui menos 5 aqui. Não mudei nada. Continua a mesma coisa. Certo? Só que aqui eu posso desaparecer com esse menos 5 mais 5. Repito só o 2x. Repito o resto aqui. Ó.
14 menos x mais 6 menos 5. Notem que o 5 que estava positivo aqui surgiu do outro lado negativo, certo? Posso fazer logo direto? Não pode pegar o 5 que está positivo e passar para cá negativo? Na verdade você não passa, né? O que acontece é isso aqui. Mas popularmente o professor ensina dizendo que está positivo, passa para o outro lado negativo, certo? É assim, essa é a linguagem de sala de aula. Então isso aqui eu vou repetir aqui embaixo, certo? Aqui, ó. Repetir, certo? Essa parte aqui de cima, e eu vou repetir essa parte aqui de baixo agora, certo? É exatamente o que a gente fez ali. Ok? Aqui ainda apareceu com ele. Agora vamos trabalhar com o x. X, eu tenho que ter ele no primeiro membro. E aqui ele está no segundo. Para que ele desapareça do segundo membro, eu tenho que mexer no segundo e no primeiro membro, certo? Então ele está menos x, para que ele desapareça eu coloco mais x, certo? Então fica assim, ó. 2x, menos x aqui, eu vou somar com x, né? Então vou somar logo x aqui também. Eu vou somar lá, vou somar aqui, certo? Então, 14 menos x mais x. Ó, acrescentei um mais x aqui, acrescentei um mais x aqui. Não alterou a igualdade, certo? Mais 6 menos 5. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo, certo? Ok? Menos x mais x, isso aqui desapareceu. Então fica 2x mais x igual a 14 mais 6 menos 5. Belezinha, né? Agora, quanto é 2x mais x? Eu tenho 2x somado a 1x, eu vou ficar com 3x, certo? Quanto é 14 mais 6 é 20, menos 5 é 15. Então, 3x é igual a 15, certo? Tudo aqui é x, somei. E aqui só tenho números, somei e subtraí, certo? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero descobrir quem é x. Eu sei que 3x é 15. Eu quero saber o valor de 1x. Eu quero que x seja igual a alguém, certo? Então, quem tem que desaparecer daqui? Quem tem que desaparecer é o 3, certo? Bom, aí o 3 vem para cá subtraindo? Não. Porque a operação inversa dele é a divisão. Percebam que a gente anteriormente trabalhou com a operação inversa. Soma, subtrair. Subtração, somei. Aqui, 3x significa 3 vezes x, então eu vou dividir. Para que eu tenha 1x, se eu tenho 1x é porque é 1x, a quantidade não precisa colocar 1, né? Aqui, se eu perguntar a você o que é que você está vendo aqui, você vai dizer 1x. Certo? Então, precisa dizer que tem 1x aqui. Certo? Então, aqui, a quantidade já está implícita aqui, certo? Então, para que eu fique só com 1x, o que é que eu faço? Eu divido isso aqui por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, eu vou ter que também dividir isso aqui por 3. Primeiro membro dividir por 3, segundo membro vou dividir por 3. Beleza, aqui, ó. Quando eu dividir 3 por 3, vai ficar o quê? 3x dividido por 3 vai dar 1x. Certo? 3 por 3 vai dar 1. 15 eu vou dividir. Não vou nem dividir ainda, eu vou repetir aqui, certo? Vai ficar só com isso aqui. Então, olha o que é que aconteceu aqui. Fica mais fácil para você entender. O 3 que estava multiplicando, ele surgiu aqui, ó, dividindo. Então, a operação inversa. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, é assim que a gente ensina na sala. 3x igual a 15. Então, x é igual a 15. O que está multiplicando passa para cá, dividindo. Certo? Então, dessa forma que a gente mostra em sala de aula, vocês entenderam. Então, 15 dividido por 3 é 5. Solução da equação, né? Vai dar 5. Bom, vamos fazer de outro jeito, vamos fazer de uma forma mais rápida. Vamos lá. X, preciso do primeiro membro. O segundo membro está subtraindo. Vou passar para cá, somando. Certo? O 5 está no primeiro membro, somando. Vou passar para cá, subtraindo. Então, repito 14 mais 6, aqui tem mais, né? Repito 14 mais 6, a igualdade, né? Igual a 14 mais 6 e subtrai o 5. Então, ó, x estava subtraindo, apareceu somando. O 5 estava somando, apareceu subtraindo. Certo? Popularmente a gente faz assim. Fica mais fácil. 2x somado a x dá 3x. E aqui a gente já viu que dá 15, né? 20 menos 5 dá 15. E agora a mesma coisa. O 3 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Certo?
resultado 5, solução é 5. Certo? Essa é a nossa primeira aula. É bom que vocês, antes de olhar a segunda aula, tentem praticar nessas questões, essas equações mais simples, certo? Acostuma bem, porque quando a gente for para os outros exemplos, aí você precisa estar um pouco prático nesse assunto para poder entender melhor. Certinho? Bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Dá um joinha no nosso vídeo aí, nos ajuda aí, certo? Se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda pra caramba. Um abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.